Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 21h30, trazendo muito conteúdo para você, conteúdo relevante para a sua vida, sua carreira, seus negócios. A TV Barueri.live abre as portas desta emissora para que estejamos junto com você, seja você gestor, colaborador, e é por isso que nós também vamos aí fazer aquele pedido especial para avisar as pessoas que estão à sua volta, sua rede de contatos, sabe, a sua sogra, já começa pela sogra, avisa para sua sogra, para sua tia, sua sobrinha, sua madrinha, avisa para os seus pais que está no ar o programa Liderança e Gestão. E você pode mandar um aviãozinho para as pessoas que estão aí ligadas com você, por exemplo, no Instagram. Você pode nos acompanhar também no @PG Liderança e Gestão. Não tem o C cedilha de liderança e nem o tio do gestão. Tudo junto, @PG Liderança e Gestal. Você também pode me acompanhar, Moisés.borg, @Moisés.borg. Você sabe que é com muita alegria que chegamos até você trazendo informações para que a sua vida nos negócios, a sua transição de carreira, seus estudos, seu crescimento seja algo produtivo, seja relevante, que faça sentido não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão à sua volta. O que nós mais precisamos neste mundo é termos uma presença marcante, nós precisamos colorir o mundo com a nossa presença. E digo uma coisa, se você, nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, a partir do momento que você abre a porta do seu coração para que Deus faça morada, para que Ele possa intervir nas suas relações, nas relações interpessoais, eu tenho certeza que as coisas vão fluir bem melhor na vida pessoal e na vida profissional também. Um abraço especial para Jonatas Randall, o presidente desta casa, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todas as semanas falando não só para os empreendedores, mas para aqueles que acessam a grade de programação da TV Barueri. Um abraço também especial para Anderson Santos, nosso diretor executivo, nosso apoiador, aquele que faz sugestões e puxa a orelha também, mas é com muito carinho e com uma amizade, respeito. Anderson, nosso abraço. Nossa equipe técnica, hoje eu vou utilizar aqui o nome do Cauã, que tem nos atendido com muito carinho. Obrigado, Cauã. Rodolfo na produção. Depois eu vou falar do Rodolfo no último bloco, vocês vão conhecer um pouquinho mais o que esse moço faz, além de nos auxiliar aqui no programa. Mas eu tenho muita coisa para conversar com a nossa convidada. Nós temos muitas coisas para extrair dela, porque esta é uma profissional com experiência. Olha só que chique, dentro e fora do país. Mas é claro que nós vamos conversar em português mesmo, você já sabe como é que é a pegada aqui. E qualquer expressão técnica que a gente tiver também, a gente desenrola, porque você tem que ter acesso a todo o nosso conteúdo, sem exceção. E por falar em acesso, já pega aí um outro smartphone, um outro equipamento, ou papel e caneta, para você anotar as observações que serão proferidas aqui. Por quê? Você pode voltar 2, 3 vezes aí e assistir novamente. Mas quando você anota, você está exercitando, você está trabalhando a pedagogia da repetição, que é aquilo que fica e você utiliza posteriormente. Belezinha? Eu quero falar com nada mais, nada menos, Gabi Moraes. Muito, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui. Eu sei que você, Gabi, tem uma agenda assim apertada, não é muito fácil trazer a Gabi num programa como o nosso, assim, mas é uma alegria receber você aqui. Seja bem-vinda, Gabi Moraes. Pois é, eu que agradeço de todo o meu coração. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui, né, ter esse espaço para poder partilhar um pouco da minha história, da minha trajetória profissional, ainda mais com você, né? Estar com você é sempre muita alegria. Valeu, Gabi, que bom. Que bom que você aceitou. Gabi, vamos começar então pelo início. Olha que chavão, né? Que clichê. Nós vamos começar pelo início. Quem é a Gabi Moraes? Onde você nasceu? Onde você cresceu? Onde você se criou? Lembra de alguém daquela época de adolescência, ensino médio, faculdade? Fala para nós aí onde você nasceu, de onde você veio, Gabi.
Eu nasci no Vale do Paraíba, Uhum. numa cidade chamada Taubaté. Ok. Eu sou lá da terrinha, onde a gente fala porta, porteiro e portão. Ai, laia, laia, laia. Ei, Onde tudo é largado. largado. Morei lá durante muito tempo. E Uhum. depois, por conta da questão profissional, acabei vindo para São Paulo e passando alguns períodos fora do país, tal. Tá. Mas sou de lá e hoje vivo aqui em Barueri. Região alguns metropolitana de São Paulo. Lá em Taubaté, eu quero falar lá em Taubaté. Ok. O seu desenvolvimento lá, muita influência com a terra de Monteiro Lobato, aquele pedaço Exato. ali. Como é que é essa relação de ser criança num lugar assim tão inspirador para É uma na coisa, vida infantil? Assim? é um negócio muito interessante porque às vezes as pessoas locais não dão tanto valor Uhum. quanto as pessoas de fora. Então Sim, eu sempre sim. observei muito isso na minha cidade. Ela não só é uma terra de Monteiro Lobato, como ela também é a terra onde nasceu Hebe Camargo. Uhum. Né? Lá a gente tem o Instituto Fego Camargo de música e tal. Então, assim, chegavam ônibus e mais ônibus de São Paulo para visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aham. Mas nós mesmos de lá, era raro a gente sair um dia para ir passear no sítio. Uhum. Então era um meio assim que não dá valor para a sua própria cultura. Mas é uma cidade extremamente bonita, uma cidade muito conservadora, e ela fica no eixo, né, entre Rio e São Rio e Paulo. São Paulo. É uma cidade que a gente costuma falar que é central ali, que ela fica no eixo. Há 2 semanas atrás eu passei por lá, indo para o Rio para assistir um jogo com meu filho. Você Que acredita? legal. Ganhamos, é claro. Segue o líder. Ô, Gabi, essa questão aí que você falou de a gente que é nativo, a gente que é daquele lugar ali, a gente não dá muita moralzinha, né? Muita importância para aquilo. Eu falava isso pro meu filho no final de semana que nós tivemos no Rio. Eu chegava a passar 6 meses voltando da escola, passar pela praia e não Exato. ir à praia. Uma vez ou outra vai jogar bola, mas nem entra no mar. E isso acontece, né? Com a Não, gente. acontece. Outro dia eu fui visitar, tem algumas semanas, fui visitar meus pais, que meus pais ainda moram lá. Aham. E eu sentada tomando um café com a minha mãe me vira e fala assim, você sabia que existe o deserto de Taubaté? Eu falei, oi? Ela falou, Deserto de Taubaté. pois é, existe. Não, sertão, desculpa. Sertão. Sertão. Você sabe que existe o sertão de Taubaté? Eu falei, sertão? Oi, o que é isso? Daí ela foi me explicar, existe mesmo. Aham. Um local na cidade. E eu nunca ouvi falar, olha que louco. Ninguém, dificilmente as pessoas comentam. E que agora tem uma rota turística que você vai conhecer como se fosse um sertão. Aham. Lá no Vale do Paraíba. Nossa, que legal. E lá eu construí uma história muito legal, Moisés, muito bacana mesmo. Eu fui pioneira no Vale do Paraíba, lá na minha cidade, mas na região toda que acabou tomando uma proporção. Aham. Eu fui pioneira no jornalismo online. Sim, sim. Então eu tive o primeiro jornal online da cidade e da região. E Mas isso antes de você vir para São antes de Paulo. ir para São Paulo, bem então, antes. Então é o seguinte, você não precisa falar a idade, tá? Porque aqui a gente... Eu não tenho problema com idade, Mas quando você fala pioneira e quando ainda estava lá, porque você veio para São Paulo, esse pioneirismo, você tinha quantos anos para fazer o jornal online lá, Gabi? Foi 2013. Eu decidi estudar letras, eu fiz magistério. Eu também fiz magistério, Fiz hein? magistério. Eu entendo Decidi desse trem depois aí. fazer bacharel, português, inglês em letras. E neste período eu fui convidada, eu fazia aula de italiano, e uma professora falou assim, por que você não vai trabalhar como revisor em um jornal? E aí eu fui trabalhar como revisora num jornal numa cidade vizinha. Sim. E aí eu comecei a ter contato com o jornalismo. Nisso eu tive contato com uma pessoa que me falou de um projeto de um jornal online. Como eu sou muito de executar, eu sou muito de colocar as coisas para acontecer, eu falei assim, me dá esse projeto aí, vamos executar esse projeto. E executei e coloquei o primeiro jornal online de pé. Paralelo a isso, eu tenho uma história também de trabalho com padres. Trabalhei lá na congregação de padres da cidade. Só um pouquinho. Qual era a pauta principal do seu jornal online? Você tratava do quê? Não, política, economia, cultura, tinha Era todas as diverso. como um jornal normal hoje. Jornal Só mesmo. que era online, em tempo real. Então era uma época muito complicada, por quê? Porque você precisava vender anúncios na internet e as pessoas não sabiam nem como que funcionava isso, como Sim. era isso. Hoje é muito fácil. Ok. E a gente conseguia cobrir em tempo real. Então a gente noticiava, lá na região existe a filial da Globo, o SBT. Sim. A gente noticiava antes de todos eles, todo acontecimento. Vocês quebravam com furo de Sim, reportagem, Gabi? Era muito legal. Era muito Nossa. legal. E o mais louco disso é que nós éramos uma equipe reduzida mesmo, de 2 pessoas.
Nossa. E ninguém acreditava. Então eu me divertia muito, porque os estudantes de 4º ano de jornalismo chegavam lá no escritório e falavam assim: Gabi, a gente quer trabalhar com você, a gente quer trabalhar com o seu jornal, a gente quer fazer parte da equipe. Eu falei: ah, vocês querem fazer parte da equipe? Legal. Vocês querem conhecer a equipe? Aí eles subiam achando que ia chegar numa baita redação, hein? Cheio de workstation, aquela coisa toda. E quando eles entravam, eu abria a porta, estava lá o meu sócio sentado, aquela sala enorme, era muito legal. E eu falava: eis a equipe. Mas cadê a galera? Eu falei: não tem, sou eu e ele. Como assim? Eu falei: sou eu e ele. E a gente sempre tinha acidente, né, Dutra ali, Dutra cortava. A gente já noticiava com foto, era muito legal. Era um trabalho assim, aprendi muito nessa Aí vem a parte do padre. Isso, daí eu fui convidada, eu sempre hoje eu sou cristã evangélica, mas eu fui católica, eu tocava na igreja teclado. E eu tinha contato com padres. E aí um padre me chamou, sabe aquele padre Zezinho que cantava? Sim. Aí tinha a Rede Vida, me convidaram para trabalhar numa revista que eles tinham, chamada Revista Era o Povo, e trabalhar na produção deste padre, no programa que ele tinha na Rede Vida. E aí eu fui. Eu acho que eu tinha aí... Isso foi um pouco antes do jornal. Eu tinha 17, 18 anos aí. Que legal. Depois veio o jornal online. E aí trabalhei no convento com padres. Também foi o período que eu tive contato com jornalismo, com produção de TV. E fiquei um período lá, depois... Então você passa nessa produção lá da Rede Vida. Isso aconteceu muito na minha vida, sabe? Eu fui experimentando um pouquinho de cada coisa. Então eu experimentei a redação do jornal, como é que você escrevia, a foto, o design gráfico. Eu fui passando por cada... Eu era muito curiosa, né? Sempre fui muito curiosa. Eu sempre fuçava de tudo, não tinha medo de aprender, muito ousada. Então eu experimentava sempre um pouquinho de cada coisa. Que legal. E isso traz um conhecimento muito grande pra gente. Né? E aí, depois da faculdade de letras, o que tu inventou na vida, ou já estava ainda num desses movimentos aí? Não, daí depois da faculdade, eu fiz o jornal, né? Eu estava lá com o jornal online. Aí começou a tomar uma proporção muito grande na cidade. Eu era conhecida lá como a Gabi do Taubaté Net News. Net News. Então as empresas falavam muito do jornal. As empresas, os CEOs, que na época nem chamava assim, eram gerentes, tal, de grandes montadoras, lá em Taubaté tinha Volkswagen, Ford, né? Eles liam o meu jornal toda manhã. E aí eles chegavam na mesa de negociação com o sindicato e comentavam as notícias que a gente dava. Ou seja, era uma referência para aquilo que eles estavam realizando. E nos eventos a gente se encontrava, e a Gabi e tal. Aí o movimento sindical chamou a atenção do movimento sindical. Porque eu dava algumas posições lá interessantes, tal. Sobre polêmica? Chegava a ser polêmica? Às vezes, porque assim, eu de verdade, eu nunca fui atrás de verba pública. Entendi. Então eu noticiava, eu investigava e eu noticiava. Desde política, tudo, você imagina. E aí o movimento sindical me procurou para fazer toda a estratégia de comunicação deles. Se eu podia cuidar de toda a estratégia do sindicato de comunicação. E era um dos sindicatos mais fortes no Vale do Paraíba. Sim. E eu topei. Eu falei: tá bom, vamos embora, vou fazer isso. E aí comecei. Nisso, a Federação Estadual dos Metalúrgicos de São Paulo me conheceu meu trabalho e também me chamou. E aí eu comecei a atuar e fazer toda a comunicação estratégica da Federação Estadual dos Metalúrgicos de São Paulo. E é claro que... Aí já foi só voando, né? Daí o mosquitinho picou, porque não tem como você se envolver com o movimento sindical e não pôr um pezinho na política. Entendi. E foi aí que começou, né, o meu contato com o que eu faço hoje. Ali foi o início do contato com o que eu faço hoje. Legal. Ô, Gabi, e hoje você está fazendo exatamente o quê? Qual é a sua atividade profissional? Tá. Eu diria que não é hoje, já tem quase 20 anos que eu sou estrategista política. Então, outros dão o nome de marqueteiro, né? Eu não gosto muito desse nome, porque parece que faz milagre e não fazemos milagre. Eu quero te interromper, e aí se você puder fazer uma distinção entre um e outro, e fica até melhor para nós entendermos o porquê que você não gosta. Não que a gente esteja aqui falando, ela não gosta. É só para a gente, assim, dicotomizar. Sim. O marqueteiro e o estrategista político. Porque, na verdade, criou-se uma coisa muito... Como é que eu vou explicar isso? Quando você fala assim, é um marqueteiro... Banalizou, seria? Não. Parece que faz milagre. Ah, tá. Entendeu? O marqueteiro faz milagre. Não faz milagre.
Entendeu? Onde Nós tem não faze- marqueteiro, tem Não, nós não fazemos sucesso. milagre. Eu toda a minha vida tive essa visão, e continuo tendo com o que eu faço, que o marqueteiro nada mais é que o estrategista político. Sim, sim. A estratégia, a ideia, ela é só uma ideia se ela não sair do papel. Ok. Ela é só uma ideia se ela não for executada. Então, o meu trabalho não funciona se eu não tiver outras pessoas que acreditem em mim, que acreditem no que eu faço e que vão executar Ok. o que eu digo que é para fazer. Ou seja, eu não funciono sem outras pessoas. Ok. Eu preciso de outras pessoas. É um trabalho em grupo. Então, eu não acredito nessa coisa que o marqueteiro chega... Claro, Ele é o cara, né? Nós temos um diferencial, É o nós camisa. pensamos estratégias, ideias, nós temos habilidade. É uma habilidade que não vem só de técnica, de estudo. Eu tenho muito claro na minha vida, tem ideias, estratégias que Deus derrama absurdamente na minha mente. Mas, assim, não funciona sozinha. Então, a gente Sim. não faz milagre. E na política também... eu não sou do mimimi, sabe, Moisés? Para mim, sim, não. Não tem essa história de inventar a roda. Faz o que funciona e acabou. Ou é ou não é, né? Não, e faz o que funciona na fica embaçando política muito, e na não. campanha política, tem algo que funciona. Aquilo funciona e faz. Dessa história de vamos chamar o fulano de tal, porque ele vai fazer, claro, existem profissionais excelentes. Eu, particularmente, e não tenho problema nenhum dizer isso, eu sou muito boa no que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas eu não acredito nessa coisa de mistificar e o cara vem e faz milagre. Não. Preciso de uma equipe para fazer o que a gente faz. É um grupo de pessoas que fazem junto. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Legal. E na estratégia política vem, assim, gente de todo jeito. O que está começando, o que começou ontem, aquele que nunca teve essa experiência e aquele que já está com o barco aí... com a vela solta no meio do oceano, e tem também aquele muito experiente que já está no seu finalzinho. Desses três, o que nunca teve experiência, o que já está com velas soltas no mar, e aquele que já está aportando, qual que você acha que é mais fácil, mais tranquilo de lidar? O que está chegando, o que já tem experiência, ou aquele que já está assim, com um pavio bem pequenininho, apagando? Eu acho que não tem... Eu acho que o ponto não é se ele é um aspirante ou ela é um aspirante e quer construir uma carreira política, ou se é um pré-candidato ou candidato, ou se já é um político em mandato. Eu acho que o que torna difícil, ou mais fácil, ou dificulta, ou tem diferencial, é o perfil dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa pode estar, o homem ou a mulher pode estar começando uma carreira política e se acha a última bolacha do pacote. É um cara extremamente arrogante, soberbo, que acha que entende de tudo. Isso vai dificultar muito o trabalho do estrategista. Por quê? Porque a probabilidade desse cara não ouvir e não ter uma escutativa é assim, quase de 99%. E aí é mais difícil. É o cara que te contrata, mas ele quer fazer do jeito dele, não, né? E você imagina na minha situação, eu sou mulher. Então, uma mulher dizer para um homem o que ele tem que fazer é muito complicado. Eu vivo situações de preconceito, de sexismo, de violência política constantemente. Eu aprendi a lidar com essas coisas. Sim. E essas coisas não me paralisam e não, de verdade, me afetam. Eu sou blindada. Mas isso existe. Então, a dificuldade está nisso. Às vezes você pega um candidato, eu me corto o coração, porque o que eu faço também muito como missão, como propósito, além de ser o que me faz, claro, gerar dinheiro na minha vida, a profissional que você minha profissão. Mas eu me corto o coração quando eu pego um candidato, por exemplo, um homem ou uma mulher, que tem todo o perfil para ser um grande político, um grande gestor, mas é um cara extremamente arrogante, extremamente soberbo, e que vai bater a cabeça, e que vai dar com os buços na água, não vai escutar, não vai ouvir, não está disposto e aberto a seguir o encaminhamento, a direção. Na chegada, Gabi, de um novo cliente para essa assessoria no campo político, para se montar a estratégia de alguém que está chegando, você já teve que falar assim, não vai dar? Espera só um pouquinho. A Gabi não sabe, mas a gente dá uma de João Kleber aqui também. Nós respondemos essa pergunta através da voz e do conhecimento de Gabi Moraes, se ela já disse não para novos clientes, ou se já disse sim e pela grana tá tudo valendo. Nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui, que tá muito gostoso. Daqui a pouco, depois do intervalo, programa Liderança e Gestão volta já já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri,
Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Tem pessoas que falam assim, Moisés, eu não consegui, perdi o programa. Não tem importância, eu explico para você como é que você pode acessar o nosso programa, mesmo depois que você tenha perdido, numa noite de quinta, às 9h30. Você pode ir lá, porque a nossa TV é web, você vai lá no YouTube e você clica no YouTube, canal Barueri ou TV Barueri, vai aparecer o nosso logo e você vai se inscrever no canal, porque você vai dar uma moralzinha pra gente, e você vai perceber que quando você clica canalbarueri.live lá no YouTube, vai aparecer na sua tela, na parte superior, uma aba escrita assim, ó, playlist. Você clica na playlist e procura pelo logo do nosso programa Liderança e Gestão. Uma coisa que eu também convido você é que não só o programa Liderança e Gestão, mais de 70 programas que nós temos ali, você pode também entrar em contato com os outros programas que nós temos aqui na nossa grade. Fique à vontade, mas o programa Liderança e Gestão está disponível lá na web para você. Quero mandar também aqui um abraço especial para a Rose, da MB Consultoria. A Rose é assistente lá da MB Consultoria. E o que a MB Consultoria faz? Se você é um gestor ou conhece gestores que estão enrolados, atrapalhados, que eles estão com a vida muito desorganizada, acontece isso com os empreendedores. Eles até cresceram, mas eles não têm uma percepção do crescimento. Eles precisam organizar gestão de pessoas, gestão organizacional, gestão financeira. A MB Consultoria está à sua disposição para lhe atender da melhor forma possível. Você pode ligar para a MB Consultoria no DDD 11 91675 2533. Entra em contato com a MB Consultoria. E eu tenho certeza que você terá um atendimento adequado para a sua vida como gestor ou até mesmo para um treinamento aí com o seu time. Beleza? Tenho também aqui apresentando para vocês o meu livro, é o Construindo Liderança. Construindo Liderança é uma metodologia que escrevi em 2019 e eu costumo dizer que não é uma peça científica, a saber que quem entra em contato com este material nem bibliografia tem, mas é importante, como escritor, eu falo isso
com muita propriedade, com alegria, que todos os créditos em argumentação, frases ou citações de outros autores, de outras pessoas, como por exemplo Daniel Goleman, tenho a oportunidade de bater um papo com ele aqui, ó, discutindo com ele sobre o livro Foco, de sua autoria. E esse especialista de Harvard, eu tenho a oportunidade de dizer o nome do material, as páginas, e dar crédito a quem de direito é. Ok? Construindo Liderança é um manual prático para acelerar sua vida, sua carreira, seus negócios. Está fazendo transição? Está abrindo um novo negócio? Ou encerrando? Construindo Liderança à sua disposição. Entre em contato lá no direct, moisés.borg. É o Borges sem o E e o S. Belezinha? Vamos continuar aqui conversando com Gabi Moraes. Ô, Gabi, nós estávamos falando no bloco anterior sobre novos candidatos, seja ele pré-candidato ou já candidato, que contrata você. E uma das coisas que você trazia na sua fala é que existem pessoas que dificultam um pouquinho, dão um pouquinho mais de trabalho quando você tem a atenção com esse novo cliente, que ele pode ser um cara arrogante, aquele cara pedante, que se acha, e você usou a expressão que eu gosto pra caramba, a última bolacha do pacote. Já aconteceu, teve situações de você falar assim, você me desculpa, não vai rolar, minha atividade profissional, minha assessoria não é compatível com esse projeto? Já aconteceu isso, Gabi? Sim, já aconteceu. Já aconteceu porque, na verdade, quando alguém me procura, quando eu sou procurada por alguém, eu faço uma conversa primeiro, né? Uhum. Eu peço para tomar um café, conhecer, e para mim é muito importante entender quais são os princípios, os valores que essa pessoa tem e, mais que tudo, por que que ela quer aquele cargo? Uhum. Por que que ela quer estar naquele cargo? Porque, de verdade, eu não trabalho somente por dinheiro, eu trabalho com propósito. Sim, sim. Entendeu? Então eu coloco a minha mão e coloco a minha expertise onde eu tenho direção para colocar, onde eu sei que vai valer a pena. Por quê? Porque essa missão foi dada a mim, Sim. por Deus, que é de as pessoas que passarem na minha mão, eu alinhar essas pessoas, ou pelo menos ser instrumento para tentar alinhar com a verdade Ok. e com a verdadeira vocação da política que se perdeu, que é o de servir. Uhum. Então, se eu identifico que essa pessoa não tem de forma nenhuma, e nem entende isso, e nem quer entender, porque eu não quero entender é o pior de tudo, eu realmente vou pensar 10 vezes se ali é o meu lugar. Eu tenho que sentir muita paz para trabalhar com alguém. Eu tenho que estar muito convicta de que ali é o meu lugar e me sentir cômoda neste lugar. Ok. Senão, não rola. Não rola. A pessoa até ser arrogante ou prepotente, eu criei estratégias para lidar com isso. Sim. Sabe? Isso não barra um trabalho. Mas o que ela quer com aquele cargo, por que ela quer estar ali, isso pode me tirar do projeto da pessoa. Se realmente ela tem uma vida de propósito, Sim. né? Porque às vezes o camarada ele quer ser um aventureiro que pode até prejudicar a gente, né, Gabi? A gente pode ter um percalço desse assim. Não, e até a vida da própria pessoa, né? Sim. Então, por exemplo, assim, quando eu entro para um projeto político, para fazer uma campanha, Uhum. é um marketing muito transacional, né? 360. Eu não faço só o marketing político, eu mexo na vida da pessoa. Entendeu? Eu mergulho na vida da pessoa, eu chego a cuidar da casa da pessoa. É uma coisa ligada à outra, Claro, né? tá tudo ligado, porque se o cara não está bem em casa, ou se a mulher não está bem em casa, vai refletir na campanha. Então, assim, E uma frase dita, né, fora de lugar, uma foto mal, pode dar uma desandada. é uma visão muito holística sobre tudo, né? Então, Uhum. 360 graus. Então, eu quero saber como é que está a vida do cara na casa dele, como é que está com o filho ou da mulher, quero saber como é que ele é com a equipe, com as pessoas que trabalham. Isso é muito importante porque a gente acaba, como estrategista, tendo que alinhar tudo isso para que a coisa flua. Porque a campanha por si só, ela já é uma gestão de crise constante. Uhum. Você passa todo o tempo gestando crise. É Então, saldo negativo o tempo inteiro, né? E Exatamente. tentando diminuir esse saldo. a todo momento. E qual que é o nosso papel? Qual que é o meu papel enquanto estrategista? Inclusive, minimizar essas crises. Tentar Entendi. ter o controle sobre elas, entendeu? Ok. O máximo possível. Ô, Gabi, você falou aí de morar fora do país e eu sei que você também tem experiência internacional. Como é que é essa extensão do teu escritório fora do país? Como é que isso acontece em outros mundos? Fala pra gente um pouquinho dessa sua experiência profissional fora do Brasil. Então, com a minha especialização, né, aí eu fui fazer pós-graduação em marketing político. Aham.
Fiz gestão pública, tenho MBA em gestão pública e sou mestre em marketing político e campanhas eleitorais pela Universidade da Espanha. Com todo esse know-how, eu comecei a conhecer pessoas fora do país. E uma vez fui convidada para fazer uma campanha e foi muito interessante, foi um grande desafio. O bom é que eu sou muito ousada. E me convidaram para fazer a primeira campanha fora do país, num país da América Central, e nesse momento eu não falava espanhol. E eu sou muito transparente, né? Eu falei para a pessoa que me chamou, eu falei só, como é que eu vou fazer campanha se eu não falo espanhol? Em espanhol? Não hablo. Não falava. Hablo nada. Eu não falo espanhol. Daí a pessoa olhou para mim, nunca vou esquecer. Ela falou, você, do jeito que eu te conheço, como eu te conheço, eu não dou 30 dias para você estar falando espanhol naquele país. Estará hablando daqui para logo mais. Pois é, e você não vai acreditar, foram 13 campanhas, inclusive 13 campanhas pra municipais. Quem não falava nada, hein? E uma delas, inclusive, fizemos o cara prefeito e hoje ele é presidente do país. Então, assim, foi uma experiência incrível. Em 30 dias eu estava falando espanhol. E é, assim, muito legal, Moisés. Por quê? Porque nós temos o estrategista brasileiro, o marqueteiro brasileiro, o estrategista, ele tem um reconhecimento internacional surpreendente. Então, quando eu chego no exterior para fazer as campanhas, é tapete vermelho, é banda, é um tratamento, assim, surreal que eles dão. Eles ficam... A última que eu fui, era muito engraçado, eu cheguei na cidade, estava todo mundo me esperando. Eu chegava, eu passava assim, a Gabi chegou, só que não é Gabi lá, é Gabi, né? Gabi. A Gabi chegou, é muito legal porque eles respeitam muito, inclusive na hora do comando. Ou seja, se nós estamos numa reunião estratégica, eu digo, tem que fazer isso, eles respondem automaticamente, ok, vamos lá, vamos fazer, vamos executar, é muito legal. Gabi, as pessoas às vezes não dão o respeito ou o crédito devido para a Bíblia. Mas quando Jesus fala sobre Jerusalém, que não se respeita os profetas nativos da terra, Sim. os de casa, isso acontece no nosso dia a dia, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive há 10 anos atrás em Angola. Nossa, eu era o palestrante internacional. É claro que a gente, quando é convidado aqui no país e a gente trabalha no nosso país, a gente tem um devido respeito, um certo respeito. Mas as pessoas que nos recebem fora do país, elas nos dão um tratamento diferenciado, né? É uma coisa muito bacana. É muito legal. Tanto do ponto de vista de respeito, de tratamento, até quanto do ponto de vista financeiro. Sim, sim. Eles não questionam, sim, o de verdade. Né? Gabi, eu preciso de você aqui, assim, assim, assado. E aí, às vezes, eu não tô na vibe, né? Mas Deus manda, vai lá que eu tô te enviando. E aí eu começo a criar senões. Mas, então, eu quero tanto, eu quero isso, eu quero aquilo. E eles dão tudo para ter a estratégia lá, para ter a Gabi lá, para fazer a campanha. É muito legal isso. Eu fico muito feliz, porque é legal, né? Você galgar toda uma história, uma trajetória e ter pessoas que reconhecem isso, né? E aí uma coisa que é legal, fora assim, essas que você já mencionou, uma coisa que é muito bacana, que vale a pena para a gente estimular a atividade comercial fora do nosso país. Que mais você diria assim, que vale a pena o empreendedor investir num atendimento, seja serviço, produtos, fora do país? Moisés, eu acho fenomenal a gente estabelecer conexões e abrir portas fora do Brasil, né, no exterior. Então, primeira coisa que é muito interessante é que quando eu fui fazer a primeira campanha, por exemplo, eu percebi que eu vivia numa bolha, que tinha todo um universo ali com quem eu poderia me conectar. Abre portas surpreendentes, você conhece outra cultura, essa história de fazer trabalho fora me fez, por exemplo, hoje eu falo não só o português, como mais 3 idiomas, então ele vai ampliando, né, o seu universo, então, culturalmente. Não é só o espanhol, né? Não, enriquece intelectualmente. Eu acho que isso é fenomenal, abre oportunidades, né? Você leva a tua empresa e a tua imagem profissional para um outro patamar. Então, hoje eu posso, com muito orgulho, dizer que já fiz campanhas no exterior, que eu sou uma palestrante internacional, que eu sou uma consultora, uma estrategista internacional. Legal. Porque de fato realizei mesmo. Por exemplo, uma das campanhas que eu falei para você que eu fiz 13 campanhas, éramos uma equipe, mas eu tive que escrever, imagina isso, olha que desafio. Eu tive que escrever 13 planos de governo. Aliás, foram 12, que um ficou por conta de uma outra pessoa. 12 planos de governo em espanhol. Entendeu? É uma experiência que você vive que você nunca mais esquece. E sem o chat GPT, E né? sem o chat GPT na época. Exatamente, disse bem, sem o chat GPT.
É isso mesmo. Ô, Gabi, hoje eu tô, assim, muito metido, porque quando eu faço meu texto lá no Instagram, que depois vira um capítulo de um livro, um artigo, eu coloco lá, texto autoral, para os caras não achar que a gente, pô, às vezes como referência, uma coisa ou outra, você até pode pegar uma ideia, mas tem muita gente querendo fazer o Ctrl-C, Ctrl-V e achando que isso é qualidade, que isso é atendimento, né? Eu acho que o problema hoje não é o site GPT. Eu acho que o problema hoje é se acomodar diante de uma inteligência artificial que pode ser sua aliada. Por exemplo, fazendo campanha política, eu uso inteligência artificial já há muito tempo. Então, assim, só que as pessoas confundem, inclusive, na campanha. As pessoas acham assim, tem que investir 70% da campanha em rede social, 30% em território, porque ganha-se campanha com rede social. Não se ganha campanha com rede social. Você ganha campanha com inteligência artificial, que é completamente diferente do que você vê aí, que é Instagram, Facebook, não. É o que está por trás disso e como eu uso isso no território para converter a empatia, para converter a conexão emocional que eu crio com o eleitor em voto de fato. Então é outra história. Inclusive as métricas, né, que você tem, a apuração, o termômetro de como as coisas estão acontecendo fora do seu comitê, fora do seu escritório. Claro. Inteligência artificial. Gabi, você também é envolvida com o movimento de mulheres, né? Totalmente. Eu vi que você agora você está impulsionando, que você está falando para as mulheres, trabalhando com elas. E eu vi também lá uma instituição que você é a coordenadora geral, olha como eu lembro, vice-coordenadora geral do SEMEC. Fala pra gente o que é a sigla e o que vocês estão fazendo lá com a mulherada. Sim, então é o seguinte, por conta da minha experiência, de ver o que as mulheres passavam nas campanhas, nas candidaturas, aquilo começou a me comover, porque eu também passava nos bastidores enquanto estrategista, e eu comecei a falar muito sobre esse tema, que é a representatividade feminina no nosso país. Sim. Nós temos índices baixíssimos de representatividade feminina. Por exemplo, você tem uma ideia, nós somos no Brasil 12% prefeitas, nós somos 16% de mulheres nas câmaras municipais e por aí vai, 17% na Câmara de Deputados. Então eu comecei a falar sobre isso e virei uma referência em representatividade feminina. A partir daí eu comecei a mentorar e fazer estratégias da consultoria para mulheres na política. Então, hoje eu cuido muito das mulheres nas políticas, assim como eu faço campanhas e atuo na minha área com homens também no Brasil e fora do Brasil, e no Brasil todo, eu também faço isso com mulheres. Hoje, por exemplo, eu estou mentorando um grupo de quase 200 mulheres que tem em todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, o que acontece? Eu cuido dessas mulheres, oriento essas mulheres, mentoro e dou consultoria para que elas entrem numa carreira política ou numa candidatura muito mais respaldadas, com muito mais autoridade. Entendi. E vencendo todas as barreiras institucionais que as mulheres enfrentam com o machismo estrutural nos ambientes políticos e na área política. A maior barreira social seria o respeito? A dificuldade se respeita pouco as mulheres quando elas ingressam à política? A mulher tem muita dificuldade, encontra essa dificuldade de ter a voz dela respeitada, né? Sim. E aí isso, como é que a gente resolve isso? Que é o que eu trabalho na mulher. É posicionamento. Então eu ensino a mulher a se posicionar, ter autoridade, consolidar a identidade política dela para que ela tenha a voz dela ouvida. Isso é todo um processo, uma estratégia que funciona e que é necessário para que aconteça isso, para que a mulher tenha a voz dela ecoando para os 4 cantos aí do país. Gabi, eu agora vou te colocar numa saia justa, mas essa saia justa eu vou te ajudar a andar com ela. Tá. Você faz assessoria, a políticos, pessoas, figura pública, né? A personalidade pública. E você também você tem uma assessoria, você faz assessoria em gestão de crise. Aí nós tivemos um quadro há 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, 2, não mais que isso, em São Paulo, na Câmara dos Deputados, um colega chegou por trás de uma colega do gênero feminino e ele deu um abraço, apalpando as partes do seio dela. Isso caiu na mídia, foi bombástico. Só que agora, nesse saia justa, que eu estou brincando com você, mas eu queria que você nos ajudasse a elucidar isso e como você faz no seu trabalho,
você assessora o candidato homem e ele tem uma atitude adversa, não ética com uma mulher. Se ele, o homem, é o teu cliente, como é que você trataria uma situação dessa? Assim, fala pra gente como é que seria isso aí. Sim. Moisés, daqui antes... a pouco, depois do nosso intervalo, porque dá tempo também dela utilizar um argumento que você entenda como tratar desses assuntos tão delicados, porque a gente acha que político é tudo igual. Não é assim. Tem muito a ver com berço, tem muito a ver com preparo, tem muito a ver com caráter. E nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! E aí, pessoal, estamos de volta com o programa Liderança e Gestão aqui na TV Barueri.live. É sempre uma alegria recebê-los neste programa, falar com você cada quinta-feira às 21h30. Quero mandar um abraço especial para uma pessoa que está nos bastidores, assessorando. Interessante, né? O trabalho da Gabi Moraes, com quem nós temos conversado aqui nesta quinta, é assessorar pessoas que têm aí a vida pública, fazer gestão de pessoas, de crise. A Gabi trabalha com assessoria, mas só que quem trabalha com assessoria também é assessorada. E aí eu quero mandar um beijo especial para a Luri. A Luri, ela tem acompanhado a Gabi nos seus eventos. A Gabi costuma dizer que a Luri é seu braço direito. E geralmente, Gabi, quando nós falamos que é braço direito, pode ter certeza que é braço esquerdo também. E as duas pernas. E as duas pernas. Um beijo para você, Luri, que você continue sendo essa profissional referência e benquista, assim, por pessoas como a Gabi. Isso é legal. Gabi, nós falávamos no bloco anterior que você agora, dentro de uma situação de desconforto, uma questão nada ética, eu usei o exemplo aqui do candidato e coloquei, do parlamentar, e coloquei esse parlamentar como um profissional que você trabalha com ele, você assessora ele, e ele toca nas partes íntimas em plena sessão, lá no plenário de uma colega do gênero feminino. Como é que lida com uma situação dessa, falando, treinando, preparando e gerenciando a crise que o comportamento dele causou? Antes até de eu responder essa pergunta, Moisés, que é muito interessante, eu queria só
pontuar uma coisa aqui, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas ela é referência e ela vem de onde com essa referência de representatividade sim. feminina? E aí você fala um pouquinho dos cargos. Então, hoje eu sou coordenadora do GT de Políticas Públicas de Educação Política da Virada Feminina, que é um grupo em nível internacional. Eu fui membro do GT de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil, que é da Luísa Trajano. Também sou vice-coordenadora do SEMEC, que é o Conselho de Mulheres Empreendedores e da Cultura, que também é em nível nacional. Eu sou vice-coordenadora aqui, junto com a Thelma Ambrosio, que é coordenadora aqui em Barueri. Então, vem de todo esse histórico, né? Que a gente faz um trabalho com as mulheres. Vamos lá. Moisés, de todo o coração, assim, se eu fosse a mentora, assessora desse cara, ele não teria feito isso, de forma alguma. Por quê que eu digo isso e com muita propriedade? Porque toda vez que eu vou trabalhar com um cliente, eu meio que fico imersa com ele. Então, eu ando um pouco com ele, participo da vida dele, para entender quais os vícios que ele tem. Para entender se ele é exatamente isso, se ele é uma pessoa que comete algum tipo de preconceito, sexismo. Você vai fazer eu já mapeio tudo isso. O comportamento dele em loco, né? Exatamente. Então eu percebo se ele é uma pessoa que como é que ele trata o ser humano, como é que ele vê o próximo, como é que ele se posiciona. Então esse cara, por exemplo, esse parlamentar, ele com certeza deve ter o hábito de tocar as pessoas. Então, quando eu vejo que o meu cliente tem esse hábito, eu já corrijo, já policio, já passo todos os dias a dizer, não toque as pessoas, não, principalmente mulher. Elas não são tela touch. Não pode. Então, não é nem partes íntimas, você só toca o corpo de outra pessoa se essa pessoa autorizar. Você imagina isso no ambiente político, ainda mais no momento que nós vivemos, em que se deturpa tudo, se confunde tudo e tudo é usado como massa de manobra. Sim, sim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E vice-versa também. A mulher é a mesma coisa. Por quê? O que acontece com a mulher? O homem muitas vezes é acusado de tocar, acusado, né, de violência política, de agressão, enfim. Assédio, isso, estava fugindo da palavra assédio. A mulher, por sua vez, ela não pode falar mais alto que ela já é acusada de histérica, gritou comigo, me agrediu também, o homem fala. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é diagnosticar, colocar muita atenção no comportamento, qual é o perfil desse candidato ou dessa candidata, desse cliente, para já ir consertando, para já ir ajustando esses vícios que o cara tem ou que a mulher tem, para que não ocorra disso virar público. Em caso de acontecer, como aconteceu com ele, não tem outra saída. Ele tem que se desculpar publicamente. Ele tem que fazer o meia-culpa. Porque tem gente que é muito dado, né? Sim, ele precisa fazer o meia-culpa, ele precisa falar da importância, aí resgatar a perspectiva dele de importância, de respeito à mulher, fazer o meia-culpa. Daí tem toda uma estratégia, né? Se ele tem filho, se ele é mulher envolvendo a narrativa, aí vai ser uma narrativa... uma análise do que aconteceu, e uma narrativa construída para gerar conexão emocional com quem vai escutar, para que ele, no subconsciente do eleitorado, as pessoas liberem perdão para o que ele fez. E é muito comum, porque a gente usa popularmente a argumentação de que quem está na vitrine está sujeito a pedrada, quem tem telhado de vidro está sujeito a pedrada. Assim, a crise, ela é uma coisa recorrente nesse tipo de trabalho, né? Porque às vezes você, calado, alguém falou que você falou e você não falou. Então, é uma coisa assim, que você pode acordar e uma crise já está instalada, né, Gabi? Todos os dias para o político. Eu acho que a partir da hora, pessoa pública, né? A partir da hora que você decide, eu quero seguir carreira política, eu quero construir uma carreira política, eu quero ser candidata, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, já precisa, eu trabalho muito isso nos clientes também, já precisa virar uma chave que o seu comportamento já não pode ser mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Não pode. Você tem coisa que você não vai poder fazer mais. Então, por exemplo, se você é uma mulher que decidiu ser vereadora e sai pelos bares, e bebe, e dança, e rebola, e isso e aquilo, você é livre, mas a partir de agora não dá mais. Você é uma figura pública. Todas as câmeras estão voltadas para você. Você é uma figura pública, você é uma autoridade, e isso precisa, e é necessário que se entenda isso. E aí a pessoa tem que entender de sociologia, tem que entender de como é que o pensamento humano acontece. Por quê? Porque eu não vou eleger, a pessoa não vai eleger uma pessoa que está na vida, que está curtindo, que está isso para gestar a cidade ou o país dela.
Entendeu? Então isso pesa muito. Então muda o que você fala, muda o seu comportamento, muda a forma que você vai, os discursos que você vai fazer, muda muitas vezes os fóruns que você vai estar. Esse cuidado precisa ter com a sua imagem. Esse cuidado e essa mudança, ela também tem que acontecer gradativa, para você não perder a identidade a da essência. pessoa, a essência da pessoa, né? Porque senão, se ele vai numa visita, vai numa reunião, o cara fala assim, nossa, mas você está muito mudado, você está diferente. Isso pode criar uma barreira, né, Gabi? Pode criar uma rejeição. Uma eu rejeição. diria. Então, na verdade, você tem que entender qual é a essência, qual é o perfil e trabalhar em cima disso. Então, você não vai, se a pessoa é alegre, se ela é feliz, você não vai poder engessar a pessoa. Sim, assim sim. como você não vai conseguir pegar um candidato ou uma candidata que é dura, que não brinca, que não sabe dar aquelas tiradas, que não é leve e querer que ela se transforme num palhaço. Não vai ter jeito, você não vai conseguir fazer isso. Sim, Aí, sim. e qual que é o grande lance disso? Qual que é o ponto negativo disso? Você não gera, quando você quer transformar a pessoa em algo que ela não é, você não gera conexão emocional com o eleitor. Você não gera conexão emocional com o público. É que, na verdade, você produziu uma coisa em laboratório. Exatamente. E, às vezes, foge da realidade. Exatamente. Você pode ajustar. Não há você pode fazer assim, ó, temos que melhorar a imagem Rapport. aqui, rapport. É, Temos que rapport. melhorar a imagem aqui, temos que mudar um pouco o estilo de roupa que usa, temos que fazer isso, o discurso tem que alinhar, mas mudar a essência da pessoa, você está fadado ao fracasso. Porque a pessoa ela não vai conseguir se conectar com ela mesma, você imagina com o eleitor. Tá. E nessa linha, hoje, uma campanha bem sucedida é mais estratégia ou é mais grana ou os dois andam juntos? Porque a ideia que se tem é assim, não, se você colocar milhões e milhões de reais aqui, já está eleito. E a gente também já viu muita coisa. Eu queria que você, como especialista, fizesse essa comparação. Porque tem gente que acha que só a fama, só o nome ganha. O outro acha que com uma boa estratégia, entre parênteses, com o marqueteiro, ganha. E quem tem muita grana também acha que ganha. Qual é a melhor receita? Junta tudo e mistura? Ou é melhor melhor... Como é que anda Na isso? verdade, existem estratégias universais, como eu disse lá no início da entrevista, você não inventa a roda que você executa. Dinheiro só não ganha campanha. A campanha, ela tem 3 pilares. Ela precisa ser estratégica, tática e operacional. E isso ela tem que ser com dinheiro, sem dinheiro, com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Porque existem elementos que vão te colocar à frente. Por exemplo, notoriedade e reconhecimento. Quando você tem notoriedade e reconhecimento, você já sai na frente numa campanha. É óbvio que se você tem dinheiro, isso te ajuda também. Mas eu já vi gente que não tinha notoriedade, que não tinha dinheiro, conseguir ganhar a opinião pública por conta de posicionamento e ganhar a campanha. Entendeu? Então, assim, a gestão de uma campanha, eu costumo dizer o seguinte, Moisés, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Uma campanha política, uma campanha eleitoral, ela é uma startup com começo, meio e fim. Então, ela tem que ser pensada como uma startup, ela tem que ser pensada como uma empresa. Sim, ela sim. tem que ter gestão eficiente, eficaz e assertiva. As decisões são muito rápidas. Você não tem muito tempo para tomar as como o decisões. árbitro de futebol ali no campo, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma análise estratégica, uma análise tática e operacionalizar isso muito bem. E, às vezes, muito rápido. Entendeu? Então, é análise todo o tempo, é dado todo o tempo e gestão de crise o tempo todo, mas é um conjunto de coisas. Não existe um elemento que te faça ganhar a campanha. Tem milhões. Não, pode ser que ele perca a campanha mesmo com milhões. Pode ser que ela perca a campanha mesmo com milhões. E não é desassociado a estratégia do tático e do operacional. Tem que andar junto. alinhados. Tem que andar junto. Por exemplo, eu já fiz campanha em que eu dizia para o cara, olha, tem que ser feito na comunicação, por exemplo, tem que ser feita essa estratégia de comunicação. E o cara tinha dinheiro para fazer, mas queria colocar jornal na cidade inteira e parará. Não funcionava, não ia funcionar. A gente tinha leitura de como é que funcionava a cidade. Por quê? Cada cidade, cada região, cada país tem a sua peculiaridade, entendeu? Tem a sua vocação, tem o arquétipo, tem que entender o arquétipo da cidade, o arquétipo da população. É o dia a dia, né? Exatamente, é como a população pensa. Entender o subliminar eleitoral é fundamental para você ter uma campanha de sucesso. E muitos candidatos acham que não é isso, acham que é sair falando o que pensa, o que acha, pondo dinheiro, agora então com a rede social. Vamos fazer tráfego. Não, você tem que entender como pensa o eleitor e o munícipe da sua cidade, para você saber que tipo de comunicação você estabelece com ele. Às
às vezes o cara tá insistindo em fazer tráfego e o povo tá ouvindo rádio, né? Exatamente. Às vezes você tem 30% na zona rural ouvindo radinho num banquinho de madeira lá. Você precisa entender tudo. Você precisa entender, por exemplo, a sua cidade. O que é mais forte na sua cidade? É Facebook? É Instagram? É rádio comunitária? Você precisa mapear tudo isso e entender quais as ferramentas que você tem para que você vá atrás de uma comunicação que realmente traga, ou seja, que seja eficiente, que traga exatamente o resultado que você espera. Senão você vai investir em um canal de comunicação que não dialoga com a sociedade ou com a cidade onde Aí você tá não dá, vivendo. aí vai dar ruim, né? Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nosso bate-papo gostoso com Gabi Moraes. E eu vou falar uma coisa para você aqui, sem consultar a Gabi e sem consultar a agenda dela com a Lune. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Em 2024, nós temos que voltar com esse bate-papo, porque esse assunto vai estar numa efervescência danada. E nós vamos ter que fazer aí pelo menos umas 2 pautas o ano que vem, hein, Gabi? É claro que pro ano que vem faltou só 2 meses e pouquinho, mas certo. A gente volta. Gabi, encerrando esse programa aqui, eu quero pedir para você deixar uma mensagem com as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser uma frase, um texto da Bíblia, uma argumentação, uma ideia. O que faz a Gabi levantar e acreditar todos os dias que vale a pena? Vamos fazer diferente, vamos acreditar, nós temos condições. O que te impulsiona? Fala para a tua câmera aí uma ideia, um pensamento, um texto, não sei. Eu sempre uso e adoro uma frase de uma das primeiras congressistas americanas, que é o seguinte: como eu trabalho muito com mulheres hoje, mas deixo isso para os homens também, independente de você ser mulher ou não. Se você precisar estar no ambiente ou fazer algo e não te derem um espaço, não te derem a cadeira, já leve de casa. Mas não deixe de sentar ou de acreditar que você pode sentar nas mesas que você escolheu estar. Não desista nunca de um sonho que nasceu ou despontou no seu coração. Porque se ele despontou no seu coração e você acredita, basta para dar início e concretizá-lo. Até porque se nasceu aqui, é sombra do céu. Deus já está posto e já preparou tudo para você. Só vai na direção que você tem que ir. Amém, que legal, muito bom, Gabi. Eu gostei do esteja lá, se não tiver cadeira já leva a sua. É assim mesmo? Eu falo isso, é uma frase muito linda que ela fala assim: se não te derem espaço, se não te derem a cadeira, leve de casa, mas sente na mesa. E é o que eu fiz a vida isso inteira. mesmo, e a gente precisa disso daí. Gente, eu quero agradecer aqui, Gabi, pelo seu tempo em separar na sua agenda para nós conversarmos aqui, levarmos informação para as pessoas. Muito, muito, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui concedendo essa entrevista para mim. Moisés, eu é que agradeço, de verdade, para mim é uma honra, um prazer muito grande esse espaço, poder falar com as pessoas por meio do seu canal, você sendo um instrumento. Eu agradeço, inclusive, quero deixar aqui minhas redes sociais. Fala. Quem quiser me seguir, conteúdo, @Gabi com Y Moraes Oficial, canal do YouTube também, vai lá que tem muito conteúdo para todos vocês, tá bom? Então, gratidão eterna. @Gabi Moraes Oficial, e você encontra essa baita profissional. A minha ideia não era rimar, mas ficou @Gabi Moraes Oficial. Você vai lá e encontra essa baita profissional que está à disposição de todos nós. É uma pessoa acessível, é gente como a gente, e eu espero que você tenha tirado assim grandes lições, proveito, conteúdo dessa nossa entrevista. Eu me despeço de vocês aqui, dizendo, seja feliz, mas com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Acabou, acabou.